que eu vou falar desse jogo, né? Corinthians 2, Santos 1, semifinal do Paulista. Estamos eliminados, né? E aí vamos lá que tem muita coisa para se falar desse jogo. Começando inclusive antes do jogo sequer iniciar. Porque no último jogo contra o Red Bull, o Neymar sai de campo sentindo a coxa, né? E ele mesmo tranquilizou na rede social, falando que não era nada, né, que ele estava bem. Durante a semana, o que os setoristas do Santos apuraram era que não tinha nenhum problema também, que não precisava se preocupar. Aí, quando chegou na quinta-feira, soltaram que ele não ia participar dos treinos em campo, mas que era mais por uma precaução, assim, para realmente não ter problema, mas que ele ia pro jogo, era certeza. E aí hoje, o jogo começa às 6h30, quando é mais ou menos umas 5 da tarde, sai apurado pelo Lucas Mussetti que o Neymar não ia ser titular. E aí já virou um problema. Porque a semana inteira falaram que não tinha nenhum problema. O próprio Neymar falou que estava tranquilo. E aí ele não conseguiu jogar uma decisão. Só que ao mesmo tempo o Neymar foi convocado para a seleção. E eu te pergunto, ele vai jogar pela seleção ou não? Se ele for, vão falar que os dias a mais que ele teve de descanso serviu para ele recuperar. Cara, tô tão puto. E aí é foda porque a gente sempre defende o Neymar. E, pelo menos dentro do quesito 4 linhas, né? E eu concordo com isso. Inclusive não concordo com a narrativa de que ele é um jogador sem compromisso nem nada. Mas quando esse tipo de coisa acontece, abre margem, certo? O Neymar foi comemorar o carnaval, foi curtir o carnaval, foi ele, o Soteldo, o Rincon, o Basso, os amigos dele lá pra porra do Rio de Janeiro. E curtiu tranquilamente, sem nenhum problema. E aí chega hoje, ele sequer entra em campo. Em mais de 90 minutos ele sequer pisa em campo. Inclusive com o Santos morrendo com uma substituição, que provavelmente o Caixinha estava contando para que, caso fosse para os pênaltis, o Neymar entraria ali nos últimos segundos só para bater pênalti mesmo. Acabou que nem entrou, acabou que morreu com uma substituição, né? Mas enfim. Então antes do jogo sequer começar já tinha esse problema. Um pouco depois, ainda antes do jogo começar, sai a escalação com Tassiano de titular. E aí novamente surpreende todo mundo, porque se imaginava que na ausência do Neymar, quem jogaria seria o Rohaiser. E não acontece. E aí foi apurado também pelo Lucas Mussetti, porque como ele estava sem jogar direito no Benfica, ele não tinha condição, mas que ele ia entrar no segundo tempo. Que de fato foi o que aconteceu. E aí, novamente, né, é um problema porque outras pessoas tinham apurado que ele estava voando nos treinos, tanto fisicamente quanto questão de habilidade e tal. E o cara não foi titular. A gente ficou com o Tassiano titular. Na decisão do Paulista, jogando um clássico, a gente dependeu do Tassiano. Enfim, vamos pra porra do jogo logo, né? O Santos não existiu no primeiro tempo, pelo menos até os 30 minutos. O Santos estava apagado, né? Parecia que não estava muito familiarizado com a grama sintética, né? Sintética não, né? O misto do Corinthians, que é uma parte sintética, uma parte natural, enfim. Parecia que não estava se entrosando muito bem, escorregando muito. O Bom Tempo chega até a trocar a chuteira antes no intervalo. Mas os jogadores do Santos escorregando muito, meio que perdendo o tempo da bola. Até viu o Vitor Hugo, né, o VH, falando sobre. E o Santos, até os 30 minutos, inexistiu. Sequer chutou ao gol. Não mostrou nenhum perigo pro Corinthians. Beleza? Com 12 minutos, saiu o gol do Corinthians. Uma jogada ensaiada, um escanteio curto. O Memphis passa pro Garro, o Garro devolve pro Memphis e o Memphis cobra no segundo pau. O Yuri Alberto livre.
E teoricamente não teria problema ele estar livre ali se a linha de defesa tivesse feito certo. Que a maioria fez, mas o Sherman não. O Sherman deu condição para o Yuri Alberto cabecear completamente livre no segundo pau. Ele acaba fazendo o gol. Né? Mais um jogo contra o Corinthians, mais um gol do Yuri Alberto. Santos, o time que mais sofre lei do ex do país. Mas beleza. E aí continua na mesma toada, o Santos completamente nulo. Tem algumas jogadas boas ali do Bom Tempo, que ele até quase consegue um gol ali que acho que é o Mateuzinho, se não me engano, que tira em cima da linha, que se batesse nele com um pouquinho de sorte tinha sido gol contra, acabou que não foi. E aí na sequência dessa jogada, aos 38 saiu um escanteio para o Santos, o Guilherme cobra lindamente o escanteio, gol do Tiquinho, 1-1. Né? Tiquinho, que também estava completamente desaparecido em campo, conseguiu fazer um gol de cabeça, pelo menos contribuiu. O Guilherme também, que estava muito sumido, pelo menos conseguiu fazer uma boa cobrança de escanteio. Santos vai para o intervalo, né? Acaba o primeiro tempo, o Santos vai para o intervalo assim. E o que você espera do Caixinha se ele tivesse um mínimo de cabeça ali? Tira o Tassiano. Não importa a opinião, não sei o que, coisa X ou Y, tira o Tassiano. Ele não tira o Tassiano, só vai tirar lá por 50 e poucos minutos. Inclusive o Tassiano, que eu não entendi bem o que o Caixinha quis fazer, porque ele ficou mais tempo aberto na direita com o Soteldo no meio, fazendo a função de meio atacante, já que a gente estava sem o Neymar, do que pelo meio. E eu juro que eu não entendo isso. Eu sei que Tassiano já jogou assim em alguns momentos, o próprio Caixinha falou disso numa das primeiras coletivas, mas eu não entendo o Tassiano jogar pelo lado. Para mim, jogando pelo meio, o Tassiano já não aparece muito. Jogando pelos cantos piorou. Tassiano, jogando na direita, foi nulo. Eu não lembro de uma jogada de ataque que ele tenha participado, e na defesa também não ajudou muita coisa. Beleza? Beleza. Caixinha ainda assim não muda ele. Além do Tassiano, quem estava péssimo no primeiro tempo, na minha opinião, o Tiquinho acabou conseguindo fazer o gol, ótimo, mas com exceção do lance do gol, nulo também. O Schmidt para mim foi horroroso, foi péssimo, conseguiu um outro bom passe ali, mas estava horrível, principalmente no primeiro tempo. E o Sherman, que, cara, assim, se você já viu os outros vídeos, eu já falei várias vezes aqui, eu prefiro 1 zilhão de vezes o Sherman no lugar do Léo Godoy. Ok? Ok. Dito isso, o Sherman não tem nível para ser titular num time como o Santos, jogando uma Série A, jogando um paulista que seja jogando uma Copa do Brasil. O Sherman não tem nível para isso. Hoje foi só mais um jogo que isso ficou muito claro. Eu até cheguei a mencionar no último jogo contra o Bragantino que o Sherman não indo tanto para o ataque, ficando mais na defesa, se expôs menos ao erro. Hoje não foi assim. Deu a condição para o Yuri Alberto fazer o gol, diversos momentos perdido na lateral direita, até porque o Tassiano não ajudava muita coisa, né? 2 nulos em campo. Lembrou inclusive o começo do Paulista, em que a parte direita do Santos era Léo Godoy e Rainer e Lucas Braga, quando não era o Rainer na lateral e o Léo Godoy de ponta, uma coisa horrorosa. Caralho, cara. Enfim, contrapartida, teve um Bom Tempo jogando pra caralho. Pra mim, provavelmente foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo, junto com o Gil, que jogou muito, não só no primeiro tempo, mas no jogo como um todo. E o Zé Ivaldo, que também fez um ótimo primeiro tempo, mas daqui a pouco a gente fala do Zé Ivaldo. Enfim, o Santos volta no segundo tempo, né? O Caixinha não mexeu, como eu disse, não tirou nem o Tassiano, maravilha. E o Santos começa bem, começa pressionando, começa dando os primeiros 5, 10 minutos ali, consegue dar uma pressionada ali, voltando com atividade para o jogo. Até que os 55 sai o gol novamente. Teve uma cobrança de falta do Galo. Se você olha um pouco antes dessa cobrança de falta,
Quem faz a falta é o Gil, tendo que parar o Memphis. E o Gil para o Memphis porque o Schmidt não conseguiu parar o Memphis bem para frente. O Schmidt deixa o Memphis escapar, tenta dar uma agarrada assim, depois larga, e aí sobra para o Gil fazer a falta. O Garro cobra a falta, quase que no ângulo ali. O Brazão pica, consegue defender, espalma a bola vai e fica voltando entre o campo. E aí a porra do lateral do Corinthians acha o Garro ali na linha da área, ali no limite, dentro da área, no limite da linha. E o Garro chuta pro gol, não tinha o que o Brazão fazer. E ele chuta ali num vazio da defesa do Santos. Enfim, 2-1 Corinthians. 4 minutos depois, o Caixinha tira o bom tempo. Ele tira o bom tempo. E o Tassiano, finalmente, né? Só demorou 15 minutos para ele perceber que o Tassiano estava sendo uma pedra em campo, né? Uma leitura um pouco atrasada. Ele bota o Barreal e o Rohaiser. Rohaiser para fazer o lado direito e cortando para o meio também ali, meio que o Soteldo normalmente faz. O Rohaiser ficou nessa função. E o Barreal como segundo volante. Que é estranho, porque o Barreal normalmente estava sendo, na escalação ele estava saindo como lateral. E se você até olhar os jogadores relacionados, na esquerda era o Escobar e o Barreal, escalado como lateral, e o Sherman e o Godoy na direita. E aí ele botou o Barreal de segundo volante. E aí, a partir de agora eu já começo a pedir desculpas, porque eu prestei muito menos atenção nas partes técnicas ali do jogo, porque eu já estava puto, beleza? Então a partir de agora não vai ter tanta observação assim. Mas enfim, o jogo continua muito truncado. O Santos pressionando, chutando e cruzando toda a bola no gol. O Santos dando uma finalização completamente bizarra fora da área, cruzando todas as bolas também para tentar fazer alguma coisa. Assim, mérito positivo de você tentar a todo custo concluir uma jogada, ver se sai um gol. Não conseguiu. Diversos momentos eram finalizações toscas. Beleza? Beleza. Aos 73, acho que foi o último lance assim, isolado que eu anotei, que não teve uma importância muito grande. Foi um quase gol do Corinthians, que fica o Sherman e o Tiquinho ali na parte direita do campo, que eles meio que se embolam ali, aí recupera a bola, aí o Sherman toca, bate no calcanhar do Tiquinho e sobra para um jogador do Corinthians, e aí acho que ele passa pro Memphis, se eu não me engano. O Memphis ou o Garro, sei lá quem era, e aí acaba chutando de qualquer jeito, mas quase foi o terceiro gol do Corinthians, mataria o jogo por uma burrice novamente do Sherman junto com o Tiquinho. Parecia os trapalhões em campo, beleza? Beleza. Aí aos 80, o Zé Ivaldo teve a brilhante ideia de realmente matar qualquer chance que o Santos tinha, dando uma entrada absurda no Yuri Alberto. Tipo assim, não tinha a menor necessidade. O Yuri Alberto estava em arrancada pro gol, pela porra da linha de fundo ali, tava. Só que aparentemente ele estava sozinho. Pelo que a câmera mostrou, não tinha ninguém perto dele. Óbvio, tinha o Gil, tinha o Escobar, tinha os volantes para ajudarem ali para recuar e não deixar essa bola que o Yuri possivelmente ia cruzar chegar no Garro, chegar no Memphis, chegar em algum outro jogador em condição boa. E mesmo assim o Zé Ivaldo tá com foda-se. Ele poderia dar um jogo de corpo, ele poderia dar um migué ali, porra, qualquer coisa. Mas não, ele resolve chegar na porra de um carrinho, na desgraça do Yuri Alberto, pra ser expulso. Expulsão merecida. O Zé Ivaldo, acho que ele lembrou, caralho, eu tô na Neoquímica Arena, vou dar uma de Fagner, né? A diferença é que o Fagner não tomaria vermelho, né? Jogando na Neoquímica, o Wagner não é expulso nunca. Enfim, e o Zé Ivaldo mete o louco. Diversas vezes a gente tinha visto isso de torcedores do Cruzeiro falando e pessoas que já viram o Zé Ivaldo jogando, que ele é meio louco. E a gente já viu isso em vários jogos. Seja ele dando uma arrancada louca e chutando pro gol, seja ele arriscando a finalização do nada, seja ele dando umas faltas desnecessárias que resultavam em amarelo. Ok. Por mais que ele seja meio louco, nesse sentido, perfeito. Mas não é esse ponto dele dar um carrinho para ser expulso e matar qualquer chance que o Santos tinha de ser classificado na porra da semifinal do Paulista, sem razão nenhuma. Caralho, cara, não é possível uma porra dessa. Enfim, aos 82, sai a porra do Sherman para entrar o Léo Godoy, cara. Léo Godoy,
teve um lance nos últimos minutos ali, acho que estava perto dos 90 minutos. Tem um contra-ataque do Santos que o Rolliezer passa a bola pro Léo Godoy. Eu não sei o que o Léo Godoy tentou fazer. Se ele tentou devolver de primeira, se ele tentou dominar e a bola escapou de um jeito muito feio. A bola simplesmente bate no pé dele de um jeito tosco e vai pela linha de fundo, matando o contra-ataque do Santos. É o Léo Godoy, né? Eu vou evitar de falar aqui, porque eu não quero que o vídeo fique maior, comendo minutagem para falar do Léo Godoy. Não é sequer um atleta de futebol. E aí também saiu o Soteldo para entrar o David Washington. Eu não sei qual foi a ideia do Caixinha. Eu não sei se era o Soteldo que estava cansado, se ele sentiu alguma coisa, não faço ideia. Ele não tira o Tiquinho, que já estava morto em campo. Inclusive nos últimos minutos tinha momentos que o Gil virou centroavante, ele estava no ataque, e o Tiquinho tinha uns momentos que estava na lateral. O Tiquinho na lateral esquerda, não sei por qual motivo. O Tiquinho já não aguentava mais correr e mesmo assim ele preferiu tirar o Soteldo para botar o David Washington ao invés de tirar o Tiquinho. Beleza, o Santos cruzando bola na área, talvez o Tiquinho arranje uma cabeçada. Mas caralho, você não tira o Soteldo pra isso, mano. Caralho, cara. E aí o Caixinha também morre com uma substituição. Os 97 o Escobar é expulso também, já tinha perdido a linha, dá uma falta em algum jogador merda do Corinthians, que eu não sei quem foi. Expulso também. Nem vi o lance, deve ter sido merecido, foda-se também, tá de saco cheio. Enfim, a porra do jogo acaba, beleza? Beleza. Vamos lá, jogador ou jogador. Brazão fez uma defesaça na falta do Garro. Acabou que não adiantou muito, que acabou resultando no segundo gol do Corinthians, não por culpa dele, mas também não fez milagre hoje. Beleza? Beleza. Passa pelo Brazão. Não teve culpa no jogo. Sherman provavelmente foi o pior jogador em campo. Cara, já disse várias vezes, o Santos não tem um lateral titular. O Santos precisa, nessa janela agora de entre estadual e brasileiro, que acho que é a janela interna, né? Se eu não me engano, só pode as negociações para jogadores dentro do Brasil. O Santos tem que ir atrás de jogador na lateral direita. Não me importa quem for, tem que ir atrás. Beleza? Beleza. Léo Godoy, se der, devolve para o Atlético Paranaense. E o Sherman tem que virar reserva. Mas o Santos tem que ir atrás de um lateral. Não importa quem for. O Santos precisa de um lateral direito para ontem. Quem dera tiver chegado um para ontem para não precisar ver o Sherman em campo hoje. Beleza? Beleza. O Zé Ivaldo, maluco, tava jogando bem, resolveu mandar a classificação do Santos pra casa do caralho, sendo expulso de um jeito tosco. O Zé Ivaldo, foda-se, tem que se fuder também. Gil jogou bem, foi um dos poucos que salvou. Conseguindo ali parar o Memphis em algumas jogadas, conseguindo ali parar o ataque do Corinthians em alguns jogos, até foi capitão, merecidamente. Infelizmente, deu azar, né? Trouxe uma sorte, mas o Gil jogou bem. O Escobar também jogou bem dentro do que podia ali. Confesso que eu não prestei tanta atenção no Escobar assim quando eu prestei em outros jogadores, mas no que eu observei, até que jogou bem. Caralho, eu tô com uma coceira fodida no olho, mano. Não sei no que a minha mão tava. Capaz de eu ficar cego. Tomara, que assim eu não preciso ver mais jogo do Santos. Para de sofrer tanto. Caralho, tá foda, tá coçando que só uma desgraça. Enfim, foda-se. Schmidt, péssimo. Não entendi porque o Caixinha não trocou ele, não sei, principalmente num jogo pegado desse. Pra mim era mais sentido tirar o Schmidt por Rincon no intervalo. Caixinha não fez isso, também resolveu morrer com a substituição. Schmidt foi péssimo, beleza? Beleza. Bom tempo, tava bem pra caralho no primeiro tempo. Até começou meio nervoso e tal, errando um passe ou outro, errando uma bola ou outra. Melhorou pra caralho, provavelmente foi o melhor em campo do Santos no segundo tempo. Caixinha tira ele, pra pôr o Barreal. Não sei o que é pior, se ele tirar o bom tempo, ou eles tiraram o bom tempo para pôr o Barreal para fazer função de volante. Mas enfim, o bom tempo fez bem o papel. Soteldo não foi o que a gente esperava, mas não fez sentido tirar ele, né? Nem que fosse para ele atrair a marcação, tentar um cruzamento ali no desespero, já que não tirou o Tiquinho, deixava o Soteldo em campo para tentar uma linha de fundo ali para fazer um cruzamento. Enfim, não fez muita coisa também. Tassiano nulo em campo. Assim, o Tassiano só não foi o pior porque o Sherman apareceu de jeitos negativos. Mas se não fosse, talvez o Tassiano fosse mais inútil em campo. O Tiquinho também fez o gol, mas fora isso não conseguiu fazer mais porra nenhuma em campo. E o Guilherme também, fora a cobrança de escanteio, não fez mais porra nenhuma em campo, né?
Eu falei muito disso em vários vídeos, que quando o Guilherme joga com o Neymar em campo, o Guilherme parece que ele ficava meio afobado. Ele só queria passar a bola pro Neymar, ficava meio nervoso, fazia merda. E aí quando o Neymar saía em alguns desses jogos, o Guilherme aparentemente tomava a responsabilidade e começava a jogar bem. Às vezes até dando assistência e fazendo gol. E hoje que ele teve um jogo inteiro para ser o protagonista da porra do jogo, ele não fez. Né? Quando mais precisava dele, ele não fez. Certo? Com o Rolhazer pegando condição física, pegando ritmo, agora o Santos vai ter, sei lá, 2 semanas. Acho que o jogo contra o Vasco é no finalzinho de março. Então vai ter ali 2, 3 semanas para treinar. O Rolhazer tem que virar titular, o Guilherme tem que virar reserva. E aí o ataque, se vai ser o David, se vai ser o Tiquinho na centroavante, não sei. Mas as pontas tem que ser Soteldo e Rolhazer, Neymar e ver alguém lá de centroavante nessa porra. E aí dos reservas, eu já até esqueci quem entrou. Mas foda-se, quero xingar mais gente. Entrou o Barreal, nulo também, não vi ele. Assim, ele até foi. Não vou falar que foi nulo não. Ele até fazia uma jogadinha aqui ali com o Laser, parecia que os dois estavam meio entrosados ali. Mas também não conseguiu fazer nada absurdo assim não. O Laser tentou muitas jogadas ali, mas não resultou em nada também, mas foi bem. Quero ver ele sendo titular e jogando melhor, certo? O Godoy, eu já prometi, eu não vou mais falar do Godoy aqui. A não ser que ele volte, a não ser que ele apareça titular de novo nesse porra desse time. Que nem eu falei, o Sherman foi o pior em campo. O Santos não tem lateral direito. Mas o Sherman joga em qualquer universo no lugar do Léo Godoy. Se o Caixinha inventar de voltar com o Léo Godoy na lateral, eu vou pedir a cabeça do Caixinha de novo. Porque não existe o Léo Godoy ser jogador de um time como o Santos jogando uma Série A. Beleza? Então o Godoy morra. O David Washington, que também não apareceu muito ali, não tinha muito o que fazer. Santos no final dos jogos, principalmente depois da expulsão do Zeival, já estava completamente perdido em campo. Tiquinho na porra da lateral, o Gil virou o centroavante, David Washington voltando para buscar a bola, e não parecia que não tinha mais nem formação tática, beleza? Tentando ser um pouco mais racional. Santos chegou na semi do Paulista e caiu pro Corinthians, que é rival e que é a melhor campanha do Paulista. Se alguém tivesse falado isso no início do ano pra mim, se aceita o Santos chegar na semifinal, cair pro Corinthians, eu diria que sim, porque eu não tinha prospecção nem do Santos chegar lá. Ainda mais depois dos primeiros jogos. Para meu medo, que nem eu falei aqui no jogo, até antes do jogo contra, eu acho que foi o Água Santa. Meu maior medo do Santos nesse Paulista, na maior parte do Paulista, foi a queda. Foi cair de divisão no Paulista. O Santos conseguiu passar e conseguiu chegar numa semifinal. Se alguém me falasse isso no início, eu toparia. Mas mesmo assim ainda sai a derrota, a desclassificação com um jogo com um gosto muito amargo na boca. Do jeito que foi, Santos, Neymar não jogando. Eu quero muito ver como vão ser as apurações dos jornalistas ao longo dessa semana. Porque se durante essa semana o Neymar não tinha nenhum perigo, ele vai jogar. E hoje ele sequer pisou em campo. Quero muito ver quais vão ser as apurações sobre a condição física do Neymar. O Neymar vai treinar normalmente ou ele vai ficar afastado? Porque se ele for ficar afastado, ele não precisa ir para a seleção, certo? Se o Neymar não está conseguindo jogar uma decisão de Paulista, como que ele vai jogar uma eliminatória de Copa do Mundo contra a Colômbia e contra a Argentina? Não faz sentido. E aí, se é para ele ir para a seleção para não jogar, corta ele por essa aparente lesão ou não condição de jogo e bota outra pessoa lá. Quem? Não me importa, tô um pouco me fudendo. Mas é o que faz sentido. Se o Neymar evoluir tanto nessa próxima semana aí, a ponto de jogar as eliminatórias do Brasil sem problema, é meio preocupante. Porque ele poderia ter entrado nem que fosse num sacrifício aqui hoje. Que eu falei, o gramado do Itaquerão não é 100% sintético. Ele é híbrido. Ele é uma parte sintética e uma parte natural. Inclusive, eu acho que a maior parte é natural. Eu acho, não tenho certeza. E o Neymar não conseguiu sequer pisar em campo, com a gente precisando dele em campo, tendo que ficar assim, mais de 50 minutos com o Tassiano jogando. Sim, pra mim
Não existe. Eu espero muito que o Caixinha treine pra caralho esse time. E a primeira rodada é contra o Vasco. O Vasco de Fábio Carille. O Vasco nem tá jogando o pior futebol do mundo, não. E o jogo vai ser na casa do Vasco, lá em São Januário. Se o Santos perder pro Vasco do Carille, eu acho que eu me mato. O Vasco não conseguiu fazer uma contratação nessa janela que chegasse aos pés das contratações do Santos. O Vasco não conseguiu contratar um Neymar, um Rolheiser, um Tassiano, nem um Barreal conseguiu. Se o Santos perder pra porra do Vasco na caceta da primeira rodada do Brasileiro, com o Carille tendo técnico, eu vou à loucura, cara. Eu vou dar entrada num hospício. E é isso. Foda-se também essa porra. Não sei mais o que dizer.